Bom dia, galera, beleza? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Beleza, beleza. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Opa, e aí? Tranquilo? Fred. Tem um cãozinho bonito aí, gente. Cãozinho bonito. Que são um labrador? Labrador, né? Beleza. O Homem-Aranha Oi. está presente. Beleza. Enzo, tudo bem, Enzo? Tá sumidão, hein, cara? Bom que você tá aqui, hein? Vamos lá. Ana, bom dia, Ana. Bom dia, Camila. E aí, Camila, como é que você tá? Bom dia. Tudo bem? Legal. Bernardo, como é que você tá, Bernardo? Tudo jóia? Tudo. Beleza. Lia, bom dia, Lia. Bom dia. Paola, e aí, Paola? Tá sumidão, Bom hein, dia. Paola? Beleza. Que bom que você tá aqui. Rafa, grande Rafa, como é que você tá, cara? Beleza? Tô bem. Beleza, ótimo. Chamei todo mundo. Júlia, Juju, acabou Oi. de... Oi. Legal, beleza. Bom, obrigado pela presença de vocês. Ofereço um café agora para a aula ficar mais alegre, mais... Não faça drama, faça café, tá bom? Muito bem. Beleza, galera, vamos lá. Guilherme Fernandes está connecting to audio. Beleza. Guilherme Fernandes, e aí, Guilherme Fernandes, beleza? Não conectou ainda, né? Então ele não está ouvindo. Não dá para ouvir enquanto não tá comigo. É verdade. Bom, galera, vamos lá, beleza. Receberam uns bloquitos, pirulitos, né? Aham. Já estão fazendo aí? Eu não... Vamos fazer depois da ligação. Depois de ligação eu vou fazer. O seu a gente não fez. Beleza. Legal, maravilha, beleza. Tem gente com o WhatsApp ligado, né? Mandando mensagem aí, WhatsApp bom aí. Vamos lá, fica ligado aí, galera. Fiquem ligados, aliás, na nossa aula. Não se distraia, tá bom? Vamos conversar hoje sobre dois cidadãos, dois personagens da história mundial interessantes também. Francisco Franco e Antônio Salazar, Portugal e Espanha, respectivamente. Engraçado, né? Essa foto do Fred aqui parece que ele tá ao vivo, né? Parece que ele tá... que ele congelou a imagem e tá ali. Beleza. Bernardo saiu, voltou? Foi isso? Apareceu aqui de novo? Beleza. Guilherme agora... Guilherme ainda tá conectando, né? Guilherme já tá aí ou não, Guilherme? Agora eu tô. Garoto. E aí, beleza? Firme? Legal. Foi oi, tchau, foi isso? Muito bem. Bom, galera, vamos lá. Vamos nessa aí. Então, vamos conversar hoje continuar conversando sobre regimes totalitários. Dessa vez vamos conversar sobre Espanha e Portugal, os casos de Espanha e Portugal. Eles são assim chamados porque eles têm tendências, né? Eles se parecem aí com os outros personagens, com os outros senhores. Tinham mais ou menos simpatia, né? Pelo Hitler, pelo Mussolini, eram mais ou menos alinhados e tal. Bom, mas é certo que eles, durante a guerra, eles estiveram neutros durante a guerra, né? Aliás, isso é um assunto que a gente pouco fala, né? Pouco se fala sobre o papel de Espanha, Portugal, durante a Segunda Guerra Mundial. Os países se mantiveram neutros, tá bom, galera? Assim como outros países também, né? A Irlanda, né? O caso da Bélgica também. O caso da Suíça é um pouco controvertido, né? A gente não vai falar hoje de Segunda Guerra, né? Mas a gente está falando de dois personagens que estão nesse contexto, né? Que são estudados junto aí com Stalin, com Hitler, com Mussolini e tal. Então é meio que inevitável falar, é meio que inevitável que surjam perguntas também sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o nosso próximo assunto também, nosso próximo livro. Aliás, esse é o nosso último assunto, né? Estamos hoje finalizando o livro 3, né? Depois a gente vai partir para o livro 4. Mas nós temos ainda muitas atividades para fazer nesse livro, tá bom? Aí, acho que agora foi. Agora foi, beleza. Bom que você está aqui, Guilherme. Como é que você está, beleza? Tô suave também. Suave, né? Beleza. Tranquilo. Ó, tô esperando aquele resumo lá na internet, hein? Quero ver, hein? No Insta. Fechou. Fechou? Beleza. Fechou. Ótimo, então. Às vezes, né, os alunos fazem, né? Às vezes a Larissa sempre faz, né? Bom dia.
Camila já fez? Júlia? Não, né? Não sei, acho que O já. quê? O quê? Às vezes, quando os alunos estão estudando, eles fazem uns resumos e postam e me marcam lá no Insta. Acho tão maneiro, acho tão legal. Eu nunca marquei, eu vou Eu marcar. nunca mais rio, marca agora. Vai lá, marca lá, marca lá. Muito bem. Davi entrou aí. Bom dia, Davi. Beleza? Beleza, Eduardo, deixa beleza. eu postar uma foto contigo, tá bom? Pode, né? Então, fechou. Vai fazer muito sucesso, entendeu? Então, mas tudo bem, tranquilo. Mas essa tem que fazer sucesso, entendeu? Beleza, tranquilo. Bom, muito bem. Olha, se você postar uma foto de um resumo seu, aí, cara, aí você vai. Aí é top, hein? Resumo de Então vai ter os dois. estudando, né? A melhor disciplina, Fechou. o melhor professor. Fechou? Fechou? Um resumo e depois uma foto aí você. Então, beleza, ótimo, ótimo. Combinado. Fechou. Fechou, então. Maravilha, beleza. Então, galera, olha só. Eu vou espelhar aqui para vocês a tela, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão lendo essa semana, né? As atividades estão um pouco mais tranquilas, mais lentas, né? Então vocês devem priorizar o bloco, tá bom? Priorizem o bloco, né? Deem uma atenção especial. Vocês podem fazer com calma, com tranquilidade, em casa. Pesquisem em fontes diversas e tal. E deem uma atenção, deem a atenção que ele merece, tá bom? Lembrando aí, né, que é uma atividade revisional também, né? Vocês estão fazendo em casa, né? Então, assim, e vale nota também, né? Agora, muito mais do que nota, vale a revisão do conteúdo, né? Fixação desse assunto que é interessante que a gente está estudando aí, que são os regimes totalitários, beleza? Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Cadê? Ué? Tá. Vamos lá. Cadê? Ih, caramba, eu não cheguei a abrir aqui. Vou abrir. Não. Que o Word. Não, peraí. Gente, eu tinha aberto isso. Não é essa aqui. Ih, caramba, não foi. Galera, olha só. Não vai não, tá? Mas acompanha comigo aí. Porque para compartilhar tinha que estar aberto ali, né? Antes, porque agora acho que eu não consigo. Mas tudo bem, acompanha comigo aí, tá bom? Eu tô aqui com meu iPad aberto também. Vocês aí abram o livro de vocês também, tá bom? O nosso tema é o tema 4, unidade 3, tema 4. Abre aí, por favor, para você acompanhar comigo. Tá. Bom, já começamos, né, a conversar, a falar aí. E aí, galera, assim, em geral, se fala pouco sobre Salazar e sobre Franco, né? Sobre Portugal e Espanha, até mesmo a participação desses países na Segunda Guerra Mundial e tal. Em geral, se fala pouco sobre isso, né? A ideia que a gente tem, que se tem, isso em geral, né? Tem gente que gosta e vai pesquisar, então acaba sendo mais natural também, né? Mas a imagem que a gente tem, né, de Portugal e Espanha, quais são as imagens, hein? São imagens das monarquias ibéricas, né? Da relação que nós temos com eles aqui em Búzios, né? Aí em Búzios, mais porque a gente tem contato com a língua espanhola também, então com os argentinos, que tem uma ligação, claro, né, com a Espanha, assim como nós temos com Portugal, com os portugueses. Mas a imagem que se tem é uma imagem das monarquias, né, da monarquia espanhola, da monarquia portuguesa, né? E a gente, às vezes, não sei, não pensa, por fazer parte da nossa história, né, da história do Brasil, né, as casas reais, né, e o primeiro e segundo império, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, o rei, Dom João e tal, a gente fica com essa imagem. Mas Portugal não é uma monarquia, né? Vocês sabem disso? Parece óbvio, mas não é? Vocês já sabiam? Não? Contem para mim. Não sabia. Que Portugal não sabia? Portugal não é.
Mas a Espanha é, né? A Espanha é uma monarquia. Essas são aquelas monarquias, né? Aquelas primeiras monarquias, os primeiros estados. Lembram lá do sétimo ano? Os primeiros estados, a formação dos estados nacionais e tal. São os primeiros que vão se formar, né? Portugal e Espanha. Portugal tinha lá aquela questão do condado portucalense, era uma terra que foi doada a um conde, né? E aí tem lá a Revolução, eles conseguem centralizar o poder e está formada a monarquia portuguesa, né? Tão tradicional, né? Tradicionalíssima monarquia portuguesa e tal. E o caso da Espanha tem lá a história dos reis católicos, né? Do Fernando e da Isabel, que eles se casam e unem os reinos, né, formando assim o reino da Espanha, né? São os reis católicos que têm uma participação lá na Guerra de Reconquista. Então, essas monarquias, elas ficam na nossa cabeça, né? Mas ao longo da história isso modificou, né? Isso mudou. Evelyn entrou aí também. Bom dia, Evelyn. Bom dia. Bom dia. Beleza. Temos sala cheia aí, viu? Coisa boa. Coisa linda de se ver. Muito bom. Acompanhe aí com atenção, façam perguntas à vontade, tá bom? Então, a imagem que se tem desses países é de casas reais, né? Mas houve mudanças. E aí, esse é o contexto que a gente está estudando agora, né? O contexto mais recente, século XX. E é o contexto de mudanças. A gente estuda junto com os regimes totalitários porque eles tinham tendências, tinham características, né? Embora durante o conflito eles não tenham lutado ao lado de Hitler e de Mussolini, tá bom? Mas eles tinham essas tendências. E aí, galera, o contexto, lembra daquele contexto, né, que nós conversamos? É o mesmo contexto, é um contexto de miséria, de crise, de pobreza, de desemprego, de medo do comunismo, o medo vermelho, né? De uma certa aversão também ao liberalismo e de não existirem respostas também, né? Portugal e Espanha eram países pobres na época, pobres. Eu tinha muita miséria, muita pobreza também na época, né? Aliás, né? Assim, essa é mais uma imagem também que a gente pode desconstruir, porque os países europeus são países, né, que são ricos, que são desenvolvidos, a gente sabe disso, mas ainda existem pessoas que passam necessidades, né, nesses países, sobretudo imigrantes, passam fome, passam miséria, passam humilhação nas ruas, enfim. A imigração é um assunto muito querido por mim, né? Eu sou pesquisador dessa área, né? Pesquisei os sírios, e existem muitos sírios também na Europa. Eu pesquisei os sírios aqui no Brasil, mas é uma história muito triste, muito sofrida deles também na Europa, né? Por envolver preconceito e tal, aqui no Brasil também. Mas, enfim, os imigrantes não passam por isso, né? Mas nosso assunto não é imigração, né? É sim miséria e pobreza, que era o quadro de Portugal e de Espanha nesse contexto que a gente está estudando agora. Mas ainda assim, ao longo desse período, né? Século XIX, final do XIX, século XX, também existia muita pobreza na Europa, tá, galera? Muita pobreza mesmo. Miséria, fome, necessidades, né? Falta de comida mesmo na mesa para as pessoas, né? Isso ajuda a gente a desconstruir uma imagem assim, que talvez a gente tenha, né, de uma Europa sempre rica, sempre desenvolvida, pessoas ricas e felizes, não ricas, mas vivendo bem e tranquilas, né? Ao longo da história. Nem sempre foi assim, tá bom? Nem sempre foi assim mesmo. Bom, e aí como é que acontece com esses casos aí em particular, né, de Portugal e Espanha, né? O quadro é esse, tá? De miséria, pobreza, de falta de respostas e de divergências políticas nesse meio, né? E aí existem partidos orientados à esquerda, orientados à direita. Os de esquerda eram ligados ao comunismo, né? Lembrando aí desse contexto, né, de revolução socialista lá na União Soviética. E existiam pessoas que eram simpáticas a ele, e aí, diante de um quadro de miséria, pobreza, fome, né? O quadro era esse, e aí o modelo era um modelo capitalista, e ele não estava oferecendo respostas para isso, né? Então, existe uma associação, uma simpatia a esse modelo, que talvez oferecesse uma resposta, né? Para uma saída para essa crise. E aí nem sempre foi assim, né? Então, por outro lado, existe também um medo, o medo do socialismo, tá? O medo inconsciente até,
que as pessoas tinham, né, o chamado medo vermelho, o medo que acontecesse nesses países o que aconteceu também na União Soviética, de perseguição, de morte, né, perseguição aos opositores. Lembrem-se aí do grande expurgo, né, uma caçada, perseguição política aos opositores do regime. Então existia um medo disso também. E isso opôs, né, os grupos internos, tanto em Portugal quanto na Espanha, opôs grupos internos, causando divergências e tal, favorecendo assim o surgimento desses nomes, desses líderes. Mas cada caso é um caso particular, certo? Em Portugal, né, e está aí na nossa página 27, acompanha comigo aí, tá bom? No seu livro. Tá todo mundo comigo aí, galera? Todo mundo aí? Aham. Sim. Sim. Eu tô aqui. Muito bom. Acompanha comigo aí, beleza? E logo nessa página 27, poxa, eu queria espelhar aqui para vocês, eu dei mole, eu achei que já estava aberta a página aqui. Vamos tentar de novo? Vamos ver que vocês sabem se dá para compartilhar uma tela, mesmo que ela não esteja aberta aqui, galera, porque eu não consigo minimizar aqui agora, né? Para abrir lá. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Ah, não, consigo sim. Espera aí. Estão aí comigo, né? Aham. Beleza. Sim. Rapidinho, deixa eu só ver se vai abrir aqui. Ah, foi, ótimo. Deixa eu só... Espera aí. Melhor assim, tema 4. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Foi. Beleza, maravilha, maravilha. Foi. Aqui. Ah, ótimo. Ah, vamos lá. Aqui, ó. Compartilhar. Foi, beleza. Estão aí, né? Maravilha. Ótimo, ótimo. Bom, aí vocês observam aqui essa imagem, né? Aí você pode acompanhar ou na tela aqui comigo, ou pode acompanhar no seu livro também, né? Isso é uma imagem, galera, de uma Espanha ruralizada, né? Uma Espanha com pouco desenvolvimento industrial e essa é uma cena rural aí da região das Astúrias, tá bom? Dá para ver uma imagem aí. E aí o quadro era aquele que eu estava falando para vocês, era um quadro de miséria, de pobreza, de fome, né? De falta de respostas também, né? Ô, Eduardo, me tirou uma dúvida. Claro, pode falar. Tipo assim, Portugal deixou de ser monarquia por causa da pobreza, certo? E aí, por que a Espanha não deixou de ser também? Boa pergunta. O caso da Espanha é um caso particular onde existem voltas e reviravoltas, né? Tá bom? Na Espanha é um caso... tá mais à frente, a gente vai falar. Bom, a gente fala agora então, tá? Vamos lá, por caso da Espanha, né? O rei lá, Afonso XIII, ele abdicou do trono. Abdicou ao trono ou abdicou do trono? Bom, não sei. Ele saiu, né? E aí isso tem tudo a ver, lá no caso da Espanha, o rei volta depois, tá? A Espanha hoje é uma monarquia, né? Tá bom? O rei Filipe, aliás, esse nome Filipe, né, é um nome bem tradicional na Espanha, e as Filipinas, né, o país Filipinas, conhecem as Filipinas? Aham. Conhecem? Já foram lá? Dizem que é um país lindíssimo, tem praias lindíssimas lá, né? Tem esse Eu nome. conheço, mas nunca fui, não. Não, eu também. Esse ano eu tô a fim de ir de novo. Ano passado eu também estava a fim de ir, não fui. Esse ano Com certeza. não vou de novo. Também. Vontade é o que não falta. Vontade que me falta. Mas só não vou por causa dessa crise aí, né? Que os aviões estão fechados, tal. Senão eu estaria... Com certeza. Aham. Dinheiro é o que não falta também. Pois é. Mas é uma referência, né? Eu não sei exatamente a qual rei Filipe, né? Mas é num contexto de expansão lá. Aquela região já pertenceu à Espanha, tá bom? Daí o nome Filipe, né? Filipe e Filipinas. Uma referência aí, né? Tipo a referência Petrópolis a Pedro, né? Teresópolis, Teresa, entendeu? Enfim. Bom, e aí no caso da Espanha, né? É uma monarquia hoje, né? Contei essa gracinha aqui para vocês, mas desnecessária, né? Mas para fazer uma referência ao rei Filipe, que é o rei espanhol. O pai dele abriu mão do trono, abdicou em favor de seu filho Filipe. Ele é casado com uma jornalista chamada Letícia, viu?
Enfim, então a Espanha, depois, existe a restauração. Depois da morte do Franco, Francisco Franco, o ditador Franco, né? A gente está indo, então, né, do final e voltando, né? Mas só alteramos um pouco a ordem aí. Mas na Espanha existe a restauração da monarquia, então, tá? Que o rei, voltando lá, né, no começo aqui, que é o nosso contexto, o rei Afonso XIII, ele abre mão do trono, mas essa abdicação ela não foi, isso está na sua página, vamos só avançar aqui, depois a gente volta, tá bom? Já que surgiu a pergunta, na página seguinte, já que surgiu a pergunta, a gente avança, depois volta para o caso de Portugal, vai lá para a Espanha e volta para Portugal, beleza? E aí, então, o rei Afonso XIII, ele abdica ao trono, ou do trono, não sei. Depois perguntem ao Ayrton aí, tá bom? Para tirar essa dúvida. Mas isso tem tudo a ver com o contexto político. Ele abre mão, mas isso não é oficial, né? Ele abre mão, depois abre mão em favor do filho, enfim. Mas quem assume é uma outra pessoa, né? Existe um governo provisório e aí tem a proclamação de uma república, né? Essa república espanhola. E, enfim, isso tem tudo a ver também, esse contexto de crise, né, de problemas políticos, tem a ver com perda de colônias espanholas, tá? Na África, no norte da África, conflitos, perda de colônias. Nesse contexto, está Porto Rico, está Cuba também, tá? Tem os problemas do Marrocos ali, tem uma cidade que pertencia à Espanha, no norte da África. Então, o rei abre mão disso, né? Abre mão do trono e é instalado um governo provisório, né? Então, tem Constituição, tem uma nova Constituição, né? Enfim. E só que aqui para falar, a gente fala de dois grupos, né? Para explicar esse contexto, a gente fala de dois grupos aqui, né? Que é a Frente Popular e a Falange Espanhola, porque isso vai desencadear uma guerra civil. E aí isso tem tudo a ver com aquele contexto de divergências, né? Tem gente que havia grupos que eram alinhados à esquerda, havia grupos que eram alinhados à direita. E a Falange Espanhola, você pode até circular no seu livro aí, se você quiser, tá bom? Circula aí, tá aqui na página, estou passando aqui, ó, a setinha. Isso em 33, galera, tá? Em 33, aqui, ó, Hitler já estava no poder, Mussolini também. Havia simpatias por esses personagens, tá? Havia simpatias, não necessariamente um alinhamento, mas havia simpatias por eles, né? Pela ultradireita. Enfim, por partidos de ultradireita, né? Embora não dê para dizer, por exemplo, que Hitler fosse, né, de direita, porque ele tinha, né, características, ele era tanto contra o socialismo quanto contra o liberalismo, né? Mas, enfim, então aqui na Espanha, né, o caso é particular. O rei abdica, certo? E aí é instaurada uma república, né, a Segunda República Espanhola. E então existem dois grupos, a Falange Espanhola e a Frente Popular. E eles não se entendiam, tá? E acontece um golpe militar, um golpe de Estado militar. E acompanha aqui, ó, né, no quartel de Medellín, Professor, uma cidade autônoma. Oi, pode falar? você passou, só para me saber, 25, 26? Para me botar a fazer. 25 e 26? O quê? Para fazer É. casa? 34 e 35. 34 e 35. Tá E a bom? 25 não? 26? Olha, eu acho que foi da semana passada, mas esse aí eu já mandei a correção, mandei os gabaritos comentados na segunda-feira. Ah, tá. Então Não 25, foi isso, galera? Eu 26, acho que foi isso. 34, 35, você já mandou. Foi isso, tá? Tá lá. Aham. Ouve lá o Obrigada. podcast para corrigir as questões, beleza? Ouçam lá com atenção, tá? Bom, e aqui no caso da Espanha, então, né, havia esses dois grupos, aqui esse cartaz, né, um cartaz da Falange, e então existe um golpe militar, tá bom? Esses grupos não se entendiam, tem um golpe militar que acontece, né, e esse golpe foi liderado pelo Francisco Franco, tá bom, galera? E aí a gente vai para outra página. E aí sim, o Franco, ele
Vamos pular aqui. Ah, não, esse aqui é bem legal, olha só. Queria que vocês vissem isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Observem bem essa imagem aqui, galera. A Alemanha, né? Esse aqui é um contexto pré-guerra, né? E aí a Alemanha resolveu testar. A Espanha estava nesse contexto. A Espanha estava mergulhada numa guerra civil, né? Da oposição entre a Falange e a Frente Popular, né? Esses grupos, então, a Espanha está mergulhada em uma guerra civil. Então, Hitler resolve testar, fazer um grande laboratório, né, de sua força aérea, e ele faz um ataque, né, ordena um ataque à cidade de Guernica. Esse quadro aqui ele é muito famoso. Vocês já tinham visto ele em algum momento? Sim, eu sei essa história. O Pablo Picasso fez o quadro por causa da situação que tinha acontecido lá na cidade, né? Exatamente, exatamente. Quem falou? Porque eu estou com a tela pequena aqui. Guilherme, Beleza, isso aí, Guilherme. Eu não sabia se era o Guilherme ou se era o Ícaro. Sim, é isso mesmo, tá? O Picasso, ele pinta esse quadro aqui, né? Ele faz esse quadro, né? Demonstrando os horrores desse ataque, né? Os horrores da guerra e o que se tornou a cidade, né? São os traços do Picasso aqui. Enfim, é uma obra. Sabe aquilo que a gente sempre comenta, né? Eu já falei, devo ter falado para você em algum momento isso, que a arte é expressão de sentimentos, né? E aqui esse é um exemplo disso, né? O sentimento que estava se passando lá na Espanha, né? Os horrores da Guerra Civil. Essa guerra produziu milhares de refugiados também, tá bom? E, enfim, muitos mortos, né? Perseguição, morte por fuzilamento, enfim, muito sofrimento, muita violência também, né? Oi, pode falar. O nome do quadro é o Guernica. Guernica, isso. Guernica, que é o nome da cidade também, tá bom? Enfim, galera, a guerra então chega ao fim, né? A Frente Popular é derrotada e o Franco assume o poder, o Francisco Franco assume o poder como um ditador, tá bom? E aí é importante a gente falar, isso vai até 74, eu acho, quando ele morre, né? E aí depois acontece a restauração da monarquia na Espanha, tá bom, galera? E legal aí a gente pensar também nesse recorte temporal aí, né? A gente passou por muitos anos aqui, né? Na década de 40 até 74, até a década de 80 aí. E ela ultrapassa a guerra, né? Ultrapassa a guerra, e a Espanha, né? Apesar do Franco ter simpatias pelo Hitler, né? Pelos regimes autoritários, eles acabam não se envolvendo na guerra. Embora muitos espanhóis, portugueses, né? E outros franceses, até russos também, tenham formado milícias, grupos, e tenham lutado ao lado do Hitler, tá bom? Mas oficialmente não, beleza? Bom, aí a gente volta um pouquinho aqui agora e fala do caso português. E o nome lá que a gente fala, né? O nome do personagem central é o Antônio Salazar, tá bom? Uma comparação aqui com o contexto espanhol, desculpa, galera, é que o exército na Espanha tinha um alinhamento ao Franco, né? O Franco tinha o exército do seu lado. Isso, para se manter no poder, é fundamental. No caso de Portugal, ele não tinha essa adesão toda assim do exército, tá bom? E o golpe que acontece lá, né, tem um fim da monarquia também, né, a instauração de uma república parlamentarista. O Salazar era um dos ministros, o Antônio Salazar era um dos ministros do conselho lá, e ele acaba se destacando e ele toma o poder e acaba instaurando lá, né, dá um nome, Estado Novo Português, tá? E ele também era marcado por repressão. Pode circular aqui, ó, pode sublinhar se você quiser, tá bom? Aqui na página, a gente voltou um pouco aqui, tá? Na página 28, tá? Pode circular aí se quiser, né, sublinhar essa partezinha aqui, ó, na página 28, tá? Aqui o salazarismo foi marcado por repressão a adversários políticos também, certo?
Enfim, ele tinha características, então, né, autoritárias, ditatoriais também. E é interessante falar, né, que esses países, que eles não se envolvem diretamente na guerra, porque eles tinham medo, porque eles tinham colônias, né, tinham as colônias africanas. E eles não quiseram se envolver nem com um lado, nem com o outro, nem tomar partido de um lado, nem de outro, para não colocar esses territórios em xeque, né? Porque eles poderiam ser invadidos ou por um ou por outro. Então, eles resolvem não se envolver, tá bom? Enfim, a gente fala, então, de características autoritárias, ditatoriais, perseguição aos opositores, né? Sempre aqui, né, existe um esforço jurídico, né? Pode sublinhar também esse terminho aqui, esforço jurídico, para dar um ar constitucional, para dar um ar legal, né, a esses regimes, tanto no caso de Portugal quanto no caso da Espanha, tá bom? Enfim, a repressão, no caso aqui, ela não é só interna lá em Portugal, ela acaba acontecendo nas colônias também, né? Lá em Guiné, né, em Angola, Moçambique e tal. Esses países depois vão entrar em guerra após a Segunda Guerra Mundial, isso é um assunto nosso também. Eles vão entrar nas guerras de independência, tá bom? Eu conheço uma pessoa que mora aqui em Cabo Frio, que é moçambicana, né, uma mulher moçambicana, e ela fugiu de Moçambique nesse contexto de guerra de independência, tá bom? Um quadro de violência assim terrível. Aliás, está acabando o nosso tempo aqui. Eu acho que vale a pena comentar isso, né? Embora não seja o nosso assunto direto aqui. Essa pessoa me contou, né? Você já sabe, né, que eu sou bem chegado à história oral, né? Entrevistas de história oral, minha pesquisa de mestrado também é sobre isso. Eu utilizei bastante essa metodologia de história oral. E eu conversando com ela, né, com essa moçambicana, ela veio como refugiada, na verdade, né? Ela disse que escapou assim por pouco, porque existiu uma guerra lá, né, guerra de independência, e aí a família tinha restaurante e tal. Então eles tiveram que fugir de lá, porque quem era português, né, a família era portuguesa, mas morava em Moçambique. Ela era moçambicana, nasceu em Moçambique, mas a família é portuguesa. E aí quem era português era perseguido e era associado a Portugal, obviamente, né, e ao regime que queria que se mantivesse, que Moçambique continuasse sendo colônia, né? Então era uma perseguição, matança de ambos os lados isso, né? E ela teve que fugir, mas algumas pessoas, né, eles tinham um restaurante lá e tal, algumas pessoas foram capturadas nas ruas e foram colocadas até dentro do forno do restaurante. Uma história bizarra, Meu Deus. mas verdadeira, assim, uma história totalmente bizarra de terror, né? Enfim, galera, olha só, nós temos 6 minutos aí sobrando. Esse é o quadro, então, tá bom? De voltas e reviravoltas que eu falei. O caso espanhol é um pouco mais complexo, porque o país mergulha numa guerra civil, né? E aí o Franco, né, consegue vencer a Frente Popular e instaura um regime ditatorial, tá bom? Importante vocês se lembrarem dessa questão de simpatia, né, com os regimes, com o regime fascista e o regime nazista. Existia sim simpatias. Inclusive no Brasil, né, havia pessoas aqui que tinham simpatias pelo nazismo também, nesse mesmo contexto. É o contexto do governo Vargas, né? Enfim, que é um outro assunto nosso também, bem legal, bem interessante, mas é para outra hora, para uma outra hora, quase um trava-línguas. E no caso português, aqui, né, só para falar, finalzinho dele, como o Salazar não tinha essa adesão toda do exército, né, o regime cai por uma insurreição do exército, né, a chamada Revolução dos Cravos, tá bom? Que está lá no finalzinho. Vamos lá, só para vocês verem uma imagem aqui. Cadê? Mais uma. Mais uma. Aí, foi. E está aqui, certo? O movimento de jovens militares contra o Salazar, né? A Revolução dos Cravos. E assim chegou o fim do regime lá em Portugal. Beleza? Bom, querem fazer uma questãozinha? A gente tem aqui 5 minutinhos. Querem fazer na página seguinte? Dudu,
Oi, Dudu, pode rapidinho, falar. uma pergunta. Claro. Se eu marcar aqui no texto, nessa setinha que tem aqui no texto, se eu marcar todo mundo vê ou só eu? Se você marcar... não Se sei. ficar assim, riscando assim. Sim, todo mundo vê sim. Vê sim. Como Oi, é que você fez Eduardo. isso? Valeu. Ô, Davi, como é que você fez isso? Oi? Como é que você fez isso? Onde você tá espelhando a tela, tem uma setinha aqui. Um lapisinho. Um Mas tem lapisinho? várias opções aqui. Onde que tá o Tem um lapisinho? Cara, tem lapisinho. mesmo. Tem mesmo. Tá, Que maneiro. aqui. Beleza. Sim, ó, legal. Isso. Eu podia ter sublinhado para vocês, né? Dei mole, galera, foi mal aí. Mas é isso. Obrigado, Enfim, Davi. Eduardo, Descobri um negócio aqui por sua causa. Oi, pode falar, Guilherme. então, quando a Espanha volta a ser monarquia, a situação econômica era melhor? Começa a melhorar, né? Começa a estabilizar. É um período também pós-guerra, né? Que já está tendo, que já tem. É um contexto de Guerra Fria, então tem auxílios por parte dos Estados Unidos, né? Aos países europeus e tal. Então a Espanha vai se reconstruindo, né? Vai melhorando a situação tanto política quanto econômica, tá bom? No pós-guerra, né? Embora não tenha se envolvido, né, diretamente aí, tá bom? Deixa eu só Valeu. voltar aqui, clear. Tá. Beleza, ótimo. Muito bom. Eu posso também colocar uma tela em branco aqui, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Posso botar uma tela em branco, né? Cadê? Aqui, né? Aqui. Aí posso desenhar para vocês, né? Posso escrever, né? Não é isso? Né? Aham. Legal. Posso escrever saudade de vocês? Pode. É o melhor time do Brasil. Pincel. Spotlight. Texto também. É maneiro, ó. Legal. Bom, muito bem. Galera, deixa eu fechar aqui. Parar o compartilhamento. Muito bem. Voltar para cá. Temos 2 minutos aí. Então, vou deixar então essa atividade para vocês fazerem, tá bom? Acabou não dando tempo. Vou deixar a página 34 e 35, né? Página 34 e 35 para vocês aí, tá bom? Temos 2 minutos. Querem fazer pelo menos umazinha aí? Querem fazer? Sim ou não? Vamos fazer essa de marcar aí? Olha só. É uma questão da PUC aí. É só para aproveitar o tempinho. Não, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Acho que não. Beleza? Sério? Beleza, então. Sobre o regime salazarista estabelecido em Portugal, é correto afirmar que eliminou o parlamentarismo português, limitando os poderes do presidente da República. B. Proibiu a livre organização partidária, impondo ao país uma ditadura inspirada no fascismo. Reafirmou o regime autoritário, abrindo perspectiva para a realização de eleições diretas. E D. Preservou o sistema monárquico no país, garantindo os poderes quase absolutos ao rei. Uma leitura rápida, assim, galera, o que vocês me diriam aí, hein? Uma leitura rápida, a questão tranquila aí. Mas o que vocês falariam para mim aí? O que vocês acham? Tava mutado esse tempo todo. Oi? Eu tava mutado esse tempo todo. Não, tranquilo. Vamos lá, gabarito letra B de bola aí, tá? Ele proibiu a organização partidária, impôs ao país uma ditadura inspirada no fascismo. Beleza? Essa é a resposta correta, letra B de bola. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Eu não quero que termine nosso tempo sem se despedir, né? Sem nos despedirmos. Camila, Ana, Bernardo, Davi, Enzo, Fred, Guilherme Campanati tá aí, beleza, Guilherme? Guilherme Fernandes, Ítalo, Júlia, Lia, Maria Clara, Chamada, professor. Paola, e Rafa. É só para eu me lembrar para beleza, fazer chamada aqui tá. depois. Galera, maravilha. Acho que veio todo mundo, né? Ótimo. Que bom que vocês estiveram aí presentes. Obrigado pela atenção, pela paciência. Mandem dúvidas, perguntas, tá bom? Estou à disposição de vocês. Ok, galera? Bons estudos. Beijo. Até a próxima. Qualquer Tchau. coisa, estou aqui, tá bom? Beijo para as Valeu. meninas. Valeu, abraço, beijo. rapazes. Tchau. Bye, bye. Valeu. Valeu.